Bom dia, Sabrina. Bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Alô? Se puder mandar no chat. Alô, Sabrina? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia, eu estou ouvindo. Então tá Onde bom. que é o chat? É do ladinho aqui, perto do... Bom Aqui no dia. canto inferior Bom, esquerdo. Canto inferior bom demais direito. você. Ah, tá bom. Isso aí. Eu vou mutar vocês? Não aparece a imagem, não? Sim, Não tá parece. aparecendo. Eu vou mutar vocês. é, E aí vou iniciar a apresentação aqui. Vocês estão vendo minha tela? Agora sim. Tá ok. Então vou dar início aqui. Deixa eu só abrir o Axis. Eu vou fazer uma apresentação geral e aí no final eu abro para dúvidas, tá bom? Então tá. Deixa eu só confirmar se o microfone está certo. Tá. Aqui é o sistema Epilógio, tá? Eu vou mostrar todas as funcionalidades que ele tem. Aí depois eu inicio aqui como fazer cada coisa. Então, o que que dá para fazer no Epilógio? A gente tem aqui as vendas, né? Que podem ser, tem duas telas de vendas, tá? Uma tela rápida, que tem menos informações, mas é mais rápida, né? E tem a tela de pedidos também, que é um pouquinho mais completa, tá? Dá para fazer orçamento, por exemplo, mas tem mais informação. A gente tem também o controle de entregas, o cadastro de produtos, né? Com variações, né? Que é o tamanho e cor. Tem o cadastro de clientes aqui também, tá? Tanto cadastro rápido quanto cadastro completo. Fornecedores, o controle de estoque propriamente dito, tá? Controle de entradas, que seria compra para devolução de cliente.
um controle de saídas, que seria a saída do estoque sem passar pelo financeiro, tá? Dá para importar produtos, tem relatórios aqui também, diversos relatórios aqui, de lucro, por exemplo. Na parte financeira, a gente tem o controle de caixa, que seria para conferir se tá tudo, se não teve nenhum problema durante o dia ali, nenhum troco errado, por exemplo. A gente tem também o contas a pagar e controle de despesas. Tem o extrato, que seria, né, a confrontação entre tudo que entrou e saiu de dinheiro, para a gente poder ter a visão ali de lucro ou prejuízo. Tem também o recebimento de crediário, né, aqui, que aí depois eu vou mostrar lá nos pedidos como é que faz o crediário. E aí a gente tem aqui as configurações, tá? Tem o backup em nuvem, que foi colocado recentemente. Tem o cadastro de usuários, onde dá para colocar as permissões do usuário. Tá? Aqui em serviço a gente tem ordem de serviço, estou adicionando esse controle de veículos, e nos recursos adicionais a gente tem o envio de comunicados, né, envio de WhatsApp, por exemplo, através do link. Tem uma parte aqui do delivery, tá? Que é a parte também. E são esses recursos aqui iniciais do App Loja, tá? Então, assim, como se inicia na App Loja? A primeira coisa, o ideal, é cadastrar fornecedores, tá? Então, assim, a gente cadastra os fornecedores, porque fica mais prático de cadastrar os produtos depois. Então, assim, aqui é simples, né? Cadastrar um fornecedor aqui, dá para pesquisar, né, por CNPJ também. Dá para pesquisar o fornecedor. Dá para pesquisar aqui também por CEP. Aqui por CEP, é porque a gente define, né? Se é uma pessoa física, jurídica, coloca o nome da empresa, coloca as informações gerais. Aqui no fornecedor a gente tem os produtos que ele fornece, tá? Para a gente poder depois ver mais fácil ali o que ele está fornecendo. A lista de todas as compras que a gente fez dele, tá? E aqui os anexos, tá? Cadastrado o primeiro fornecedor, a gente pode fazer o cadastro dos produtos. Então, aqui no cadastro do produto, tem dois cadastros, tá? Tem o cadastro rápido, que é ali você está numa venda e aí quer fazer um cadastro nessa tela, é bem rápido ali de fazer, não tem todas as informações, tá? Mas aqui a gente cadastrou o fornecedor, já aparece, tá? Não tem todas as informações, mas ele é mais rápido. Então, aqui a gente tem o código do produto, que pode ser gerado, o código de barras, tá? O código do produto é sequencial, o código de barras é um número genérico. Nesse código de barras, a gente pode colocar o código do fornecedor também. Geralmente é aquele código que vem na peça, né? Geralmente começa com 789 e são 13 dígitos, né? Aqui a gente pode colocar a marca, tá? Permitir fracionamento. O que que significa isso daqui? Na hora que você vai fazer uma venda, ele arredonda quando não está marcado isso daqui. Se tiver marcado, ele deixa você colocar fracionado. Que a gente tem o estoque mínimo e o estoque máximo, tá? O estoque mínimo ele serve para depois a gente ver quais produtos que precisam ser comprados. A gente coloca o estoque inicial aqui, né? Quanto que tem estoque, onde é que tá esse produto, o preço que a gente pagou nele, tá? O valor de custo aqui é o preço que a gente pagou nele, e o valor de venda. Esse valor de custo aqui serve depois para a gente ver no relatório de lucro bruto quanto que a gente tá lucrando com ele. E aqui, se for vender no atacado, dá para colocar também o preço de atacado.
Essa opção aqui permite alterar preço durante a venda, e se você deixar marcado durante a venda, você consegue alterar. E se no caso tipo, for uma variação, você consegue aqui cadastrar o tamanho, né? Por exemplo, se for peça de roupa, né? Colocar aqui, por exemplo, se fosse uma calça, né? Então, se for peça de roupa, a gente pode vir aqui embaixo, ó. Se você selecionar aqui o tamanho, né? O tamanho, a cor, vários campos aparece isso. Aqui embaixo, ó, aparece um botãozinho, tá vendo? Editar itens de lista. Clicando nele, vai aparecer a listagem de todos os tamanhos e cores, e aí a gente pode pegar e editar, né? Pode excluir algum que já existe e tal, ou adicionar um novo, ou editar um que já existe também. Então, eu seleciono aqui um tamanho, tá? Vou fazer a mesma coisa com a cor. Adicionei a cor, pronto. E dou um salvar. Ou salvar e incluir novo, né? Para incluir um novo aqui. Vou dar só um salvar. Pronto, ele já salvou. Aqui ele já aparece também nessa outra tela que é do cadastro de produto, que é o cadastro completo. Nessa tela a gente consegue colocar mais informação, tá? Por exemplo, a gente consegue colocar aqui a categoria. A categoria depois a gente consegue fazer um relatório ali, né? Por qual produto qual categoria que é mais vendida, ou então quer fazer uma atualização em todos os produtos, a gente filtra por categoria, que aí fica mais fácil. Então, eu consigo colocar, por exemplo, a categoria, colocar aqui, né, ó, roupa, calças, por exemplo, calças. Subcategoria também. Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia dividir entre calça masculina e calça feminina, para a gente poder depois tirar um relatório. Então, veja aqui, né? Clico aqui, aparece o editar itens de lista aqui embaixo e eu edito ele, tá? Aqui a marca também, né? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, editar, e aí eu coloco a marca aqui. Nessa opção que eu adicionei recentemente, insumo, se você marcar, ele não aparece lá na tela de venda. Então, se você quer colocar, ah, por exemplo, você quer controlar o material de limpeza, você pode colocar aqui, coloca como insumo, né? Ou então, se você utiliza isso daqui para, por exemplo, você faz lanche e aí utiliza maionese para para fazer os lanches, né? Aí coloca como insumo, ele não vai aparecer na tela de vendas, tá? Aqui nessa tela a gente tem também atualização automática de preço. O que que seria? Clicando aqui, ele primeiro vai te mostrar aqui quantos por cento você está tendo de lucro, e se você depois altera, né, aqui, então, por exemplo, eu deixei que aqui tem 66. Eu vou alterar isso daqui, o preço de custo, ele vai alterar o de varejo. E eu também posso depois aqui, ó, né, altero o markup e ele vai alterar o varejo também, baseado no markup, que aí seria a porcentagem de lucro, né? Aqui também tem o máximo e mínimo e o estoque atual. Eu não consigo alterar o estoque atual aqui, porque ele é alterado aqui na variação, tá? Então aqui nessa tela do cadastro completo eu consigo ter várias variações para o mesmo produto, tá? Então seria, por exemplo, nesse caso, calça, né? Eu conseguiria ter uma calça GM e outra P, cada uma com a quantidade, tá? E também dá para colocar o código de barras para a variação também. Então, por exemplo, se eu quiser pedir para o sistema gerar o código de barras, eu clico duas vezes aqui, e aí ele já vai gerar o código de barras, se eu quiser imprimir etiqueta. Ou se vira do fornecedor, eu faço a leitura do código de barras aqui. Qual que é legal de fazer, colocar o código de barras na variação? Na hora que fizer a venda, ele já vai identificar qual que é a variação, tá? E aí eu também consigo ter um preço diferenciado para cada variação, se for o caso. Se eu deixar esse valor em branco aqui, então eu deixei
o valor de varejo aqui em branco, né? Eu vou apagar o valor de varejo aqui. Ele vai considerar, na hora de fazer a venda, ele vai considerar o valor que tem nessa primeira tela. Se eu preencher essa informação, ele vai considerar essa informação aqui primeiro. Então, aqui a gente também pode cadastrar valor a prazo, né? A validade, se você quiser controlar um produto por validade, dá para eu colocar aqui o mesmo, né, o mesmo produto diversas vezes, só que com validades diferentes. Lá na hora da venda, você vai verificar qual que é a validade do produto. Tá? Dá um pouco mais de trabalho, sim, mas aí você consegue depois filtrar para saber o que está vencendo, né? Aqui o custo, né, também dá para ser diferenciado, localização também diferenciada, né, para cada variação. Você poderia ter, por exemplo, o mesmo produto em locais diferentes, né, e aí depois você escolhe de onde é que você está tirando. A gente tem o preço de valor atacado, valor a prazo atacado e agora um preço promocional, que dá para pôr ali no caso de você estar fazendo alguma promoção. Aqui a gente vai ter o histórico de entradas e saídas, então toda entrada, né, toda venda, toda saída, ordem de serviço que a gente fizer ou compra, vai aparecer ali, tá? E tem os dados fiscais também, no caso de você querer emitir notas fiscais depois. No caso de emitir notas fiscais, no mínimo precisa ter o NCM, tá? Cadastrado. Bom, feito isso, então a gente gerou um código de barras aqui, né? Dá para a gente imprimir etiqueta, tá? No caso de roupa, por exemplo, né? É bem utilizado, mas a etiqueta o que seria? Para aquelas peças que não tem o código de barras, tá? Eu vou gerar um código de barras aqui desse produto. O ideal na hora de imprimir etiquetas é você gerar o código de barras no sistema com 5 dígitos, tá? Porque a etiqueta geralmente é pequena e aí a gente consegue deixar o código de barras maior. Então aqui, né, eu adicionei os produtos aqui para poder imprimir etiqueta. Aqui embaixo, então aqui embaixo, né, a gente consegue, né, clicar no botão, clicando nesse botão aqui embaixo, a gente consegue escolher qual que é o tamanho da etiqueta, né? Tem diversos modelos aqui, tá? Se você conseguir configurar, é tranquilo, tá? Dá para configurar, tem tutorial. Aí, no caso, se a gente precisar configurar, tem um valor adicional. E se precisar, ou se precisar adicionar também um modelo que não existe aqui, tem um valor separado, porque tem que configurar geralmente a etiqueta e configurar também a impressora, tá? Aqui a gente consegue definir qual que é a impressora que vai imprimir por padrão a etiqueta, tá? Por exemplo, o Argox é uma das mais utilizadas, é uma das melhores impressoras para imprimir etiqueta. E aí aqui embaixo a gente consegue definir se o que vai sair na etiqueta é o código de barras ou o código do produto, tá? Vindo aqui, tá. Aqui a gente consegue aumentar ou diminuir a quantidade de etiqueta que vai ser impressa, né? E aí, vindo aqui imprimir, ó, vai aparecer a etiqueta, tá vendo? Estando tudo certo, a gente dá um Ctrl P, ou vem aqui em arquivo, imprimir, e aí ele vai imprimir isso daqui na nossa impressora. Tá? Isso seria a parte do cadastro de produto. Feito o cadastro de produto, a gente então parte para a venda. Na venda, a gente tem aqui duas telas, tá? A gente tem a venda rápida, foi incluída faz alguns meses, tá? Nessa venda rápida, tem menos informação, tá? Mas aí a gente consegue fazer rapidinho a venda. Seria um PDV, né? Ali que ele tá no balcão, o cliente está no balcão, né? Você tem ali um caixa rápido, e aí você vai fazer a venda, é ideal utilizar esse PDV aqui. Então, para fazer a venda nesse PDV,
a gente pode selecionar um produto da lista. Se você tiver poucos produtos, né, dá para selecionar aqui, você identifica o produto da lista e aí seleciona, tá? Dá para a gente também fazer a leitura com leitor de código de barras, né? Então você tem o código de barras aqui, ele vai fazer a leitura, já identifica e já adiciona aqui. Então é útil, por exemplo, se você quiser passar vários produtos, tiver o leitor de código de barras, você vai adicionando aqui. Deixando marcado aqui incluir após a leitura, ele já inclui direto. Se você desmarcar, você tem a possibilidade de vir aqui e alterar o valor. Então, aqui, por exemplo, tem aqueles valores que a gente cadastrou lá. Então, aqui vai ter, a gente pode vir aqui e selecionar, por exemplo, o preço de atacado, né? Então, posso mudar aqui. E posso mudar também a quantidade aqui, né? Se depois de incluir, eu consigo também modificar a quantidade por aqui, né? E que também consigo modificar o preço direto aqui. Se o produto não está cadastrado, então eu estou fazendo uma venda, não tenho um produto cadastrado, quero cadastrar rapidamente. Clico aqui nesse adicionar, coloco aqui, né? Por exemplo, o produto, né? Posso usar o leitor de código de barras também para identificar o código. Coloco aqui o valor dele e dou um salvar. Pronto, feito isso, ele já adiciona aqui na tela, rapidamente. Também tem como pesquisar o produto, clicando nesse botão, tá? Dá para utilizar, por exemplo, o Coringa, aqui, o Coringa por cento, e alguma coisa. Então, assim, tudo que tiver, pode ter alguma coisa na frente, e cal, ele vai pesquisar. Então, por exemplo, aqui, ó, ele achou calça, pilha alcalina, tudo que tem cal, né? Clico duas vezes aqui, ele já adiciona também. Aqui embaixo também a gente consegue colocar o vendedor, tá? O vendedor é cadastrado lá no controle de usuários. A gente também aí consegue depois voltar para um pedido que está em aberto aqui nessa tela, tá? E aí ele mostra também o administrador. O cliente, a gente pode selecionar o cliente da lista, tá? A partir clicando aqui também. Pode vir e fazer uma pesquisa por cliente, tá? Aqui na pesquisa a gente pode pesquisar pelo nome, o CPF, CNPJ, o telefone, o e-mail, o endereço também, tá? Dá para pesquisar por qualquer informação. Clica duas vezes e já seleciona. Ou quer cadastrar um cliente ali rapidinho, clica no botão adicionar, né? Coloca ali o CPF, ou coloca só o nome aqui do cliente, né? Se você quiser fazer uma entrega, por exemplo, coloca só o CEP do cliente aqui, que aí ele já vai puxar o cliente, né? E aí clica em salvar. Pronto, já fez o cadastro do cliente, bem rápido. Vou em pagamento, tá? Então vem aqui. Então agora, pagamento. Na tela de pagamento, então, é bem simples. A gente vem aqui, forma de pagamento, digita, né, ou seleciona aqui qual que é a forma de pagamento, ele já traz aqui na tela, digamos que o cliente deu um valor que é os R$ 50 em dinheiro. Tá? A gente adiciona, aqui embaixo já aparece qual que é o troco que tem que dar, tá? E adiciona a forma de pagamento aqui. Venho aqui, posso emitir um cupom fiscal no plano fiscal, ou posso emitir um recibo aqui, tá? Para emitir um recibo a primeira vez, eu tenho que cadastrar, escolher aqui o modelo do cupom, tá? Tem diversos modelos aqui, geralmente tem aquela impressora que é maior, né, que é geralmente a 4, tem o modelo dela também, e tem o cupom fiscal também, tá? Geralmente o cupom fiscal ou é 58 milímetros ou 80 milímetros. Então a gente mede ali a bobina, vê qual que é o tamanho, vem aqui e escolhe. Tem também algumas impressorinhas, aquelas impressorinhas mais baratas, é a POS 58. Ela é diferenciada, tem um modelo aqui para ela também, tá? E aí tem as impressoras também que não tem driver, chamada Generic Text, também tem um modelo aqui para ela. Aqui também dá para a gente selecionar qual que é a impressora que vai ser utilizada, tá? Então, às vezes, a impressora, tem duas impressoras, a gente seleciona qual que é a impressora aqui,
tá? E dá para colocar uma informação no topo do recibo e no rodapé do recibo. Por exemplo, aqui agradecemos sua visita, volte sempre, tá? Fechando aqui, tá? A gente vai imprimir recibo. A primeira vez ele demora um pouquinho, porque ele está configurando. E aí apareceu aqui o recibo na tela, tá? Aparecendo o recibo na tela, a gente pode conferir as informações, dá um Ctrl P, ou vem aqui imprimir, tá? E faz a impressão desse recibo. Pronto, já voltou para a tela. Uma outra situação, tá? Em relação à tela de vendas. Vamos aqui em pagamento. Digamos que a pessoa pagou uma parte no dinheiro, né, e uma parte no cartão. Então, seleciono aqui dinheiro, coloco a quantidade que ele pagou e depois o cartão de crédito e clico aqui em adicionar, tá? Dá para fazer dessa forma. Ah, coloquei errado, vem aqui, exclui, clica no botão e exclui. Antes de adicionar, a gente pode colocar um desconto, a gente pode colocar um desconto, tá? Que tanto pode ser em dinheiro quanto pode ser em porcentagem, ou a gente pode colocar também um acréscimo. Então, por exemplo, se o cliente passa no cartão de crédito, eu quero cobrar esse acréscimo dele, eu coloco aqui. E se eu for fazer uma entrega, eu posso colocar a taxa de entrega aqui. Tudo isso ele vai somando, e aí depois a gente consegue colocar aqui no sistema quanto que a gente pagou, né? Como que foi que o cliente pagou, tá? Uma outra situação, um detalhe, que aí geralmente é só na primeira vez que é feito, tá? Eh, Aqui nas formas de pagamento, ele vai lançar numa conta, que aí depois a gente vai verificar quanto que de valor que tem nessa conta, né? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui nas configurações, que é aqui em cima. Que seria essas contas? Então, por exemplo, eu posso ter um caixinha, que é o valor que eu tenho em dinheiro ali na mão, né? Eu posso ter, por exemplo, digamos que eu vendo igual aqui, a gente vende pelo Mercado Pago. Eu tenho uma conta Mercado Pago. Eu tenho uma conta, né, na Caixa Econômica. Eu posso ter outras contas também na Caixa Econômica. Aí você só coloca uma forma de diferenciar, né? Cadastrando essa conta, eu coloco aqui qual que é o valor inicial que tem em cada conta, né? Qual que é o valor que eu tenho em cada conta. E aí depois, o que eu for recebendo, vai ser adicionado nessa conta, tá? Aí vindo aqui, em formas de pagamento, eu consigo escolher por padrão onde é que vai cair aquele dinheiro, tá? Então, por exemplo, o cartão de crédito vai cair no Mercado Pago, cartão de crédito e débito. Dinheiro vai cair na caixinha, Pix vai cair lá na Caixa Econômica, né? E aqui eu posso adicionar, marcar quais formas de pagamento vão estar disponíveis, né? Porque eu não quero que apareça tudo aqui, né? Para ficar mais fácil de escolher. Então, eu vou selecionando aqui a coluna para marcar qual que está disponível. Tá? Aqui depois também tem as operadoras de cartão, tá? Que aí eu posso pedir para o sistema calcular já qual que é a taxa que a gente está pagando, tá? E aí pronto, tá? Essas são as configurações inicial. Então aqui escolhi dinheiro, adicionei, confirmei, ele já vai lançar no padrão lá que é o caixinha. Pronto, finalizei. Outra coisa que dá para fazer nessa tela também, tá? Tendo um cliente, a gente consegue fazer o crediário, tá? Então eu venho aqui em crediário que seria, né? Então o cliente comprou e aí ele vai pagar depois, né? Então ele fez uma compra, ele vai pagar depois. Eu venho aqui no crediário, então ele vai, por exemplo, fez uma compra aqui e vai pagar em 3 vezes. Eu coloco a quantidade de parcelas, coloco se eu vou cobrar juros por mês dele, né? Você vai calcular juros nessa parcela.
Consigo adicionar um desconto nessa tela, registrar que ele deu uma entrada, tá? E aí eu gero as parcelas. Aqui também ele vai verificar o limite do cliente. Então, todas os pedidos que ele fizer, né, que ele deixar aqui em aberto, vai debitando desse limite. Então, na hora que for fazer uma venda e ele não tiver limite, o sistema ele vai, se você for o administrador, ele vai perguntar se você quer mesmo fazer aquela venda e se no caso você for um colaborador e você tirar as permissões dele de fazer a venda acima do limite, ele não vai deixar você fazer uma venda no crediário, tá? Então eu venho aqui, confirmar e sair. Nessa tela eu consigo imprimir a capa do carnê, gerar o carnê, tá? Para poder imprimir, que aí gerando o carnê a gente consegue, né? Deixa com o cliente, quando ele volta eu venho aqui e dou um recibo para ele, né? Marco aqui como recebido, é um controle do cliente. E também, só que assim, só o crediário não é suficiente para protestar o nome do cliente, tá? Porque não é um documento que pode ser utilizado para mandar o nome do cliente para SPC. Então, aqui também tem a nota promissória, tá? Nessa nota promissória aqui, imprimindo, né, e pedindo para o cliente assinar, você pode utilizar essa nota promissória aqui para depois enviar o nome do cliente para o SPC, tá? Então, pronto, essa seria a primeira tela. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa tela, para a gente prosseguir? Tá, tem como controlar o que é retirado da conta. Sim, eu vou mostrar ali no controle de despesas. Tá, só um minuto. Então, beleza, vamos lá. Então, vamos agora para a tela de pedidos, tá? A tela de pedidos, ela tem alguns controles adicionais, porque aí ela não serviria, ela pode servir tanto para venda de balcão, se você quiser utilizar ela, né? Mas ela pode ser utilizada para a gente, por exemplo, uma situação em que você recebe o pedido e vai entregar depois, tá? O controle de entrega, por exemplo, né? Dá para fazer aqui um orçamento, ou, por exemplo, algumas diferenças que tem aqui com relação à outra tela, tá? Cliente é a mesma coisa, né? Dá para você vir aqui selecionar o cliente. Uma diferença, a gente tem aqui lista de preço. Então, por exemplo, você vai vender tudo no atacado, né? Ou tudo no preço promocional. Você vem, seleciona a lista de preço e a partir de agora todos os produtos que você adicionar já vai trazer aquele valor, tá? Aqui a gente pode ordenar aqui, né, se quer pesquisar por código de barras, código do produto, ou pelo nome, né? Dá para ordenar aqui, são alguns controles adicionais. Também, na seleção do produto, a gente só seleciona ele aqui, né? Ou pode pesquisar também, ou utilizar o leitor de código de barras. Aqui nessa tela a gente consegue também fazer o crediário, tá? Eu consigo adicionar o crediário aqui também, da mesma forma que a outra. E um diferencial, eu consigo controlar a entrega. Então, por exemplo, eu faço a entrega e aí eu quero controlar mais informações sobre aquela entrega. Aqui, então, eu consigo colocar o tipo de transporte, né? Como é que ele foi, tá? Dá para colocar a transportadora. Então, por exemplo,
eu posso colocar aqui motoboy João, por exemplo. E aí eu utilizo ele como transportadora. Eu estou cadastrando aqui como fornecedor, coloco que é uma transportadora, e aí ele vai aparecer aqui da lista, aqui na lista. Se for no Correios, por exemplo, ou alguma transportadora, eu consigo colocar o código de rastreio, né, para depois rastrear essa, essa entrega, tá? Se tiver alguma informação aqui adicional da entrega, então, por exemplo, entregar a partir das 10, por exemplo, né? Um horário específico, ou endereço específico, alguma informação adicional eu consigo colocar aqui, né? Também eu consigo controlar quando foi feita a postagem, qual que é a previsão de entrega, qual que é a data de entrega, consigo também colocar aqui, né, o número da nota fiscal, caso você emita separado, e eu consigo adicionar também a nota fiscal aqui. Nessa tela, eu consigo também informar o envio para o cliente, tá? Via WhatsApp, depois que, que eu enviar, tá? Eu consigo escolher qual que é a impressão, né? Qual que eu vou utilizar a impressão. E aqui eu consigo também controlar para o sistema calcular automaticamente a taxa de entrega baseado, né, no tipo de transporte e na distância. Então, por exemplo, consigo colocar para motoboy, né, até 10 quilômetros eu cobro R$ 5, né? Na hora que eu, lá no cadastro do cliente, então eu vou vir aqui no cadastro do cliente, né? Então, digamos que é um cliente frequente, eu consigo colocar qual que é a distância da casa do cliente, né? Vou lá no Google. Tem uma opção aqui que eu vou adicionar no mensal, que é obter a distância, né? Então, o pessoal colocaria o CEP, coloca obter a distância, ele já obtém a distância aqui, mais fácil. E aí, através da distância do cliente, ele já colocaria qual que é na hora que eu colocar a entrega aqui, ele já calcularia qual que vai ser o valor da entrega. E aí eu posso, né, enviar para separação, que aí seria imprimir uma entrega aqui, ou clicar em enviar para entrega, tá? Que aí eu faço essa impressão, né? Nessas duas opções ele vai marcar aqui, se tiver em branco, qual que foi, né, a postagem e qual que foi a entrega. E eu consigo aqui, deixa eu só ver se o cliente está com o telefone. Então eu consigo aqui a entrega vir em informar envio, que aí ele vai abrir o WhatsApp, ele vai abrir o WhatsApp e abrir uma mensagem no WhatsApp com as informações da entrega. Aqui não vai dar para ver porque eu estou compartilhando só a tela do, do Axis, tá? O que eu consigo também colocar aqui? Eu consigo imprimir uma ordem de produção. Então, por exemplo, digamos que eu faço produto personalizado. Aí eu consigo utilizar aqui, né, adicionar os produtos, colocar alguma informação adicional de produção e mandar para a produção. Vindo aqui, por exemplo, né, eu venho aqui a ordem de produção e coloco alguma instrução e depois mando para a produção, tá? Eu consigo colocar uma observação interna e uma observação externa e consigo colocar anexos também, algum arquivo que precisa para armazenar no pedido, né? Aqui eu também consigo imprimir um orçamento, tá? O orçamento aqui dá para imprimir, inclusive, com foto. E eu consigo emitir cupom fiscal e nota fiscal no plano fiscal, tá? Outra coisa que dá para colocar aqui, nos dados adicionais, eu consigo
colocar a origem. Então, depois, se eu quiser gerar um relatório ali de pedidos para saber de onde que está um indicador, né, para saber de onde que está vindo, né? Então, por exemplo, se é um pedido no balcão, se foi loja virtual, se for do delivery, né? Dá para adicionar aqui para depois a gente saber de onde é que está vindo isso daqui. Dá para pôr uma referência externa. Então, por exemplo, gerou um pedido no Mercado Livre. Se você vende no Mercado Livre, você poderia colocar o número do pedido do Mercado Livre aqui, tá? Uma referência interna, de repente, alguma informação que você queira colocar. Aqui também dá para controlar fiado. Se você não quiser controlar por crediário, dá para controlar fiado por aqui. A gente coloca, né, a data de vencimento aqui, para depois controlar ali na tela inicial. E se você faz entrega, então, por exemplo, você recebeu um pedido, e aí você vai entregar esse pedido, digamos que você vai comprar ainda, vai confeccionar, e você vai entregar depois. Aqui você consegue colocar a data de entrega, seria a data de quando é que, quando é que você vai entregar esse, esse pedido. Então aqui a gente também consegue colocar algumas configurações, tá? Se eu consigo vender um item sem saldo, se eu, na hora que eu fizer a leitura, ele já inclui lá o código, o produto lá na lista, né? Ou se eu posso, se eu não selecionar essa impressão, essa opção, ele vai deixar aqui, aí eu posso alterar a quantidade, o valor. Dá para colocar, então, a impressão do recibo, também dá para selecionar aqui. A impressão do pedido, tá? São duas impressões diferentes, ao recibo ou o pedido. Aqui eu controlo também qual que é o formato, como vai ser impresso o orçamento. E aí aqui eu não recomendo, tá? Mas dá para fazer. Eu consigo ocultar alguns campos, né? Porque, por exemplo, se tiver muita informação e você não utiliza, nesses controles habilitados eu consigo desabilitar alguns botões, tá? Para não ficar aparecendo. No caso do orçamento, então o orçamento é uma venda que eu fiz e o cliente ainda não pegou, né? Eu só quero montar ali o orçamento. Como que a gente faz? Vem aqui, tem uma opção aqui, baixar estoque. A gente coloca como não, tá? E aí os produtos que a gente for adicionando aqui não vai dar baixa no estoque. Então eu incluí esses produtos não deram baixa no estoque. Aí eu venho aqui, imprimo o orçamento, né? Pronto. Cliente vai comprar. Como é que eu transformo isso em pedido? Venho aqui em ações e dou lançar estoque. E aí ele vai tirar isso daqui do estoque, tá? Com relação aqui, se é um pedido normal, na hora que eu insiro esse produto aqui no pedido, ele já tira esse produto do estoque, tá? Então aqui, por exemplo, tinha 6, na hora que eu inserir no pedido, ele já vai tirar o produto do estoque. A não ser que aqui controlar estoque esteja desmarcado. Aí ele não controla. Por exemplo, um caso em que a pessoa faça cópias, né? E aí quer fazer o controle aqui dos pedidos de cópias, coloca controlar estoque, né? Desmarca e ele não vai ficar aqui tirando do estoque, né? Alguma dúvida com relação a essa tela? Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo entender? Sim, Ivan. Tá. Sabrina? Sim, tudo certinho. Ah, então tá bom. Beleza. Então vamos para os próximos controles. Tá. O que que eu posso controlar aqui também? O vendedor, tá?
Como é que eu controlo o vendedor? Aqui em configurações, a gente tem aqui cadastro de usuários. Eu já vou mostrar o cadastro de usuários e depois eu volto no vendedor, tá? O que seria o cadastro de usuários? Eu posso ter, por exemplo, colaboradores, né, da loja. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu consigo colocar ele como vendedor e marcar uma comissão para ele. Então, por exemplo, eu coloco aqui uma comissão de 5% sobre o valor do pedido, tá? Que ele vai gerar um login, a senha padrão 1, 2, 3, 4, mas eu consigo definir uma senha aqui também para ele. Vindo aqui em permissões, ó, aqui vai ter uma relação de operações que são feitas dentro do sistema, que eu posso definir se ele pode fazer ou não. Então, por exemplo, eu vou vir aqui marcar todas, e aí eu vou desmarcando, tá, o que eu não quero que ele mexa. Então, por exemplo, eu não quero que ele faça sangria no caixa, que ele tire dinheiro do caixa, né. Eu não quero que ele exclua lançamentos do caixa, né. Então, eu vou desmarcando aqui as operações que eu não quero que ele faça, tá? Para ele não mexer em área indevida. Por exemplo, relatórios, né? Não quero que ele veja relatórios, não quero que ele dê descontos, várias operações aqui, então 69 operações que eu consigo desabilitar para o usuário não mexer. Então, cadastrei aqui um usuário, depois ele entra, né, com login, e aí as permissões já vão estar bloqueadas para ele. E aí, voltando aqui na tela de pedido, então, eu consigo vir aqui e colocar ele como vendedor. Depois, aqui nos relatórios, eu consigo vir aqui, né, vejo aqui pedidos por vendedor, ó, pedidos por vendedor. Então, 5,90 vezes 2, 11,80? E aí eu consigo ver quanto de comissão que vai ser para ele, né. Ele vai dar aqui o valor da comissão. Nos pedidos, né, depois que são feitos os pedidos, você clica aqui, né, na tela inicial pedidos, e aí vai ter a relação de todos os pedidos que foram feitos, tá. Abrindo aqui, eu tenho aqui o total recebido, o total a receber, o valor total que eu vendi, de acordo com os filtros. Então aqui eu tenho o status aqui em aberto, finalizado, né, ou posso colocar todos, do mês atual. Ou eu posso vir aqui e mover, né, selecionar aqui para ele mostrar os meses anteriores. Nessa tela, aqui embaixo, eu consigo pesquisar, tá? Então eu consigo pesquisar aqui por todos os campos, pelo número do pedido, ou por um vendedor. Então aqui ele pesquisa por todos os campos, ou por um valor específico também, ou aqui no caso, digamos que eu venda fora, né. Por exemplo, no meu caso, eu indo para o Mercado Livre, consigo pesquisar e adicionei a referência, eu consigo pesquisar pela referência aqui também, ou eu posso vir aqui em cada campo, ó, então, por exemplo, eu venho um pedido específico, clico aqui nessa setinha, filtro de texto, igual a, né, e aí a informação. Quero pesquisar, por exemplo, todos os pedidos de um cliente. Eu venho copio o nome do cliente, clico na setinha, igual a o nome do cliente, vai vir todos os pedidos do cliente, tá? Ou então, todos os pedidos que foram feitos por determinado usuário, também dá para pesquisar. Ou todos os pedidos que foram feitos em determinada data. Eu posso, por exemplo, aqui, remover o filtro, vim aqui na data do pedido, ó, filtro de data. Aí eu consigo colocar, foi esse mês, foi mês passado, foi esse semestre. Posso vir aqui e colocar está entre, né? Aí eu coloco a data. Ó, quero ver
só o que foi feito nessa quinzena. Dou um OK e aí ele vai fazer o filtro aqui, tá? Vindo aqui, eu consigo também selecionar vários pedidos e excluir esses pedidos. Vindo aqui, clicando em cima do número do pedido, ele vai abrir também o pedido para eu poder visualizar ou fazer alguma edição, tá? Quando eu venho aqui, eu vou finalizar um pedido a partir dessa tela. Quando eu venho aqui em confirmar, então eu tenho também a opção de colocar o desconto, né, em porcentagem ou em valor. Consigo também nessa tela colocar um acréscimo. Aqui nessa tela, para eu fazer pagamentos parciais, então eu venho aqui, coloco um valor parcial, tá? E dou finalizar. Aí ele pergunta se é um valor parcial, quer confirma? Sim. O que é legal dessa tela? Eu consigo deixar um pedido em aberto. Então, por exemplo, eu recebi um pedido, um cliente veio, comprou, só que ele pagou só uma parte. Então, por exemplo, um caso de pedido de personalizados, por exemplo, a pessoa vem, faz o pedido, paga a entrada e aí depois vai pagar o restante, né? Então, eu poderia, por exemplo, vir aqui, coloco qual que é o produto, qual que é o cliente, venho aqui confirmar e aí ele pagou aqui, só deu a entrada. Finalizo, dou um sim, aí esse pedido vai ficar aberto aqui com o valor recebido 2, né? Cliente veio pagar, venho aqui em confirmar, só tem agora R$ 2 para ele pagar, né? Aí eu clico aqui e finalizo. Aqui tem a opção lançar no caixa ou não, tá? Não recomendo mexer, deixa sempre habilitado, porque aí ele vai lançar no caixa, que é o nosso próximo controle, tá? O que seria o caixa? O caixa não é esse caixa aqui, né? Não é para fazer o fluxo de caixa. O caixa ele serve para você verificar se teve algum valor que você passou errado, né? Por exemplo, você deu um troco errado, você pode controlar aqui cartão, né? E aí, por exemplo, se você quer controlar o que você recebeu no cartão, você vai, pega aquelas impressões que a maquininha de cartão emite, e aí você vai passando, né? E aí depois você vê o quanto de total que você teve de cartão de crédito, débito, né? O Pix, você pode ir lá no seu extrato, verificar o que você recebeu no Pix, e aí você vai ter a relação aqui de tudo que você recebeu no Pix. Ele serviria para essa finalidade, tá? Eu consigo também, então, aqui ver a relação de tudo que entrou, né, no caixa ali durante esse período, né, por formas de pagamento, a referência, o que era. Eu consigo nesse caixa, né, digamos assim, adicionar dinheiro. Então, eu vim aqui, eu quero adicionar dinheiro lá no caixa para poder dar troco. Então, eu venho aqui e faço um reforço de caixa, né? Isso aqui seria um reforço de caixa. Retirar dinheiro seria uma sangria, né? Então eu venho aqui, ó, tô com bastante dinheiro em caixa, né? É perigoso ficar ali. Eu vou pegar e vou tirar um pouco desse dinheiro. Eu venho aqui, coloco remover, né? E eu faço a sangria desse caixa. Finalizou, né? O período. Eu venho aqui fechar caixa. Tá? Ele vai mostrar aqui o que entrou e o que saiu, né? De acordo com a forma de pagamento. Totalizo tudo e aí coloco aqui atualizei tudo aqui, né, confronto, e aí coloco o valor de fechamento. Se o valor for diferente, né, se você totalizou tudo, o valor for diferente, ele vai avisar aqui que está faltando o que está sobrando. Aí você pode entrar e aí verificar, né? Ó, aí você sabe que se for dinheiro, né, deu um troco errado. Se for no cartão, né, você vem aqui nas formas de pagamento e aí deu um valor errado aqui no cartão. Quer dizer que você passou um valor a mais, um valor a menos lá na maquininha,
ou deixou de lançar algum pedido, tá? Então ele serve para isso, para você fazer conferência, tá? Eh, Aí eu venho aqui em fechar caixa, né, coloco qual foi o valor que fechou. Posso colocar alguma observação, por exemplo, né, faltou dinheiro porque teve troco errado, né, teve troco errado. E aí eu venho aqui fechar caixa, que aí eu vou ter essa observação depois, tá. Fechei o caixa, ele vem aqui para a lista de fechados, né. Aí eu tenho aqui as observações. Por exemplo, se é um funcionário que tá mexendo, ele pode colocar essa observação para depois você ver, ou se você mesmo, né, você pode colocar uma observação ali para depois você voltar nesse caixa, aí você lembra o que que aconteceu nesse dia, tá. Eu posso vir aqui no caixa, ó, clicando na primeira coluna, eu abro essa tela, e aí eu posso aqui imprimir um resumo, né, ele gera um resumo aqui, eu posso ocultar lançamentos, aí ele vai resumir o valor aqui por, né, por forma de pagamento. Consigo gerar um PDF dele, né, para poder mandar pelo WhatsApp, por exemplo, consigo imprimir e consigo gerar esse relatório total aqui, né. Se você quer imprimir numa em bobina, você vem aqui nas configurações, clica aqui em bobina, e aí você consegue imprimir esse relatório em bobina, tá, se você quiser. Alguma dúvida com relação ao caixa? Tá, beleza então. Vamos continuar. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Já são 10h26 agora. Querem continuar aqui? Porque tem bastante coisa ainda. Tá dando para entender sim, Ivan. Beleza, então. Eu vou dar continuidade aqui. Vamos lá, o que que a gente tem mais de controle, tá? Fechando o caixa, então eu tenho aqui o financeiro. Tudo que a gente lançou lá, tudo que a gente recebeu, ele vai vir aqui para o contas a receber, tá? Que aí são os valores que a gente recebeu. Aqui, então, tem por forma de pagamento, vai ter os valores, tá? Ele vai totalizar aqui por forma de pagamento. As contas, então, que a gente recebeu, vão estar aqui. Então, tudo que foi recebido naquela conta, ele vai adicionar, né? Então, por exemplo, tudo que a gente recebeu em dinheiro, ele vai adicionar no caixinha, né? Aqui eu também vou ver o valor em troco que eu dei, né? Ele vai mostrar também o valor, a taxa que foi cobrada da operadora, tá? Eu vou mostrar ali como é que faz esse controle, tá? E aqui eu vejo se ele foi recebido ou não, tá? Alguns valores, por exemplo, cheque, boleto, você pode colocar para ele não baixar automático. Então ele entra aqui, mas o valor não entra na conta. Para entrar na conta, você vai ter que vir aqui manualmente, né, e aí liquida a conta. Por exemplo, eu posso vir aqui lançar, que eu recebi aqui um boleto, né, posso lançar uma conta a receber separado, tá, então digamos que você já tinha alguma conta a receber e você não quer lançar um pedido, você pode vir aqui e lançar um contas a receber. Então eu venho aqui, coloco, né, onde é que vai cair, qual que é o vencimento dessa conta, de quem que eu vou receber, né, aqui, qual que seria a forma de pagamento, se eu quero lançar ou não no caixa, dessa forma, se tem juros, acréscimo, desconto, qual que é a operadora financeira, né?
E esse baixa automática aqui, se você chegar no dia, se você deixar marcado, quando chegar no dia, digamos assim, você colocou vencimento dia 31/12, né? Quando chegar no dia que você abrir o sistema, ele vai liquidar essa conta. Liquidar seria lançar esse valor na conta, né? Então, ele lançaria esse valor aqui, né, de R$ 100, ele lançaria no Mercado Pago. Enquanto ele não tiver liquidado, esse valor não vai entrar lá no Mercado Pago, tá? Então, aqui, se eu for receber, eu consigo colocar, né, quando é que eu recebi, consigo colocar alguma referência, e aí liquidar a conta. Tá? Aqui ele está reclamando que, como eu coloquei que eu quero lançar isso daqui no caixa, porque eu tenho a opção de lançar ou não no caixa. Né? Digamos assim, eu recebi um dinheiro aqui, mas eu não quero que passe ali pelo caixa, porque eu não quero controlar ali se... eu não quero fazer a conferência desse valor. Né? É um dinheiro ali que eu recebi, digamos assim, que você está dando entrada de valores que você recebeu, anteriormente, né? E aí você só esteja registrando e você tem um caixa do dia em aberto, e aí você não quer sujar aquele caixa, digamos assim, né? Esse valor você recebeu na semana passada. Então você coloca aqui só o valor, não, quando é que você recebeu, por exemplo, recebi na semana passada esse valor, e eu desmarco aqui que eu não quero lançar no caixa. Então, ele não vai lançar no caixa ali, porque você recebeu em uma data na semana passada, né? Aqui eu consigo colocar um anexo, por exemplo, um recibo, o comprovante do Pix, por exemplo, eu consigo colocar aqui, né? Ou o comprovante do boleto. E aí eu venho aqui em liquidar a conta. E aí ele vai acrescentar aquele valor lá na conta. No caso, seria no Mercado Pago, tá? Então, esse daqui seria o contas a receber. Tá? Com relação às taxas financeiras, tá? O sistema ele pode calcular as taxas financeiras aqui que são cobradas no cartão, tá? No cartão de crédito. Então, como que eu controlo isso? Eu posso vir aqui em pedidos, tá? Na tela, em confirmar, e aqui tem uma configuração, né? Um botão de configuração. Aí aqui tem as operadoras do cartão. Então, digamos ali, eu utilizo a Stone, por exemplo. Então, vamos dizer que eu utilizo a Stone. Eu coloco o nome dela aqui, seleciono, e aí eu vou marcar aqui, ó, como seria a forma de pagamento e quanto que ele vai cobrar. Então, aqui, cartão de crédito. Digamos que cartão de débito, digamos que ele cobre 3% no cartão de débito. Aqui pode deixar em alguns casos específicos, né? Só em alguns casos específicos que muda essa faixa de valor. Vou passar um exemplo depois. E tem taxa fixa, por exemplo. Ou se não, você pode deixar dessa forma. Aí eu posso colocar, por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito. Ó, ele cobra uma taxa de 5%, né? Então, eu posso deixar aqui. Se sempre for 5%, independente das parcelas, eu posso deixar dessa forma, né? De 1 a 12. Se, por exemplo, né, ele cobra uma taxa de acordo com a parcela, então tem a taxa de antecipação, por exemplo, então eu coloco aqui. Então, parcela 1 de 1, ele cobra 5%. Parcelas, né? Duas parcelas, né, em duas parcelas, duas vezes, ele cobra, vai 5% mais a taxa de antecipação de 2%. Aí eu coloco 7, né? E aí eu vou colocando aqui, né? Ó, 8, vezes de 3. Então, dá para fazer dessa forma. Futuramente, por exemplo, pode ser que Pix seja tabelado. Na verdade, eu uso o Mercado
Mercado Pago, ele tabela ele cobra uma taxa sobre Pix também. Então eu consigo colocar aqui quantos por cento que ele tá cobrando, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, boleto. No boleto fácil do Juno, que está sendo desabilitado, tinha uma situação assim, que em que ele cobrava uma taxa, né, em cima, e uma taxa fixa. Na verdade era assim, ele cobrava uma taxa fixa de 2,50 até R$ 100. Por isso coloquei aqui, né, de 0 a R$ 100. E aí depois, acima desses R$ 100, cobrava 2,5% do valor. Então, colocaria, né, a partir de R$ 100 aqui, ele cobra 2,5%. Dá para colocar nessa situação aqui também. Vocês têm alguma situação que é diferente dessa, para eu poder explicar? Eu acredito que não, Ivan, porque ontem eu estava até tirando as dúvidas com você, né, em relação a essa questão da taxa, porque, por exemplo, no Safra Pay, que é o que eu uso por enquanto, além da taxa administrativa, tem a taxa por antecipação, mas aí como você já explicou, né, como que era para inserir, então já deu certo. Então tá bom. Então, beleza, vamos dar continuidade, né? Se todo mundo entendeu a questão das taxas. Sabrina, você utiliza controle de taxas de cartão? Tá, beleza. Então, aqui, vamos lá. Feito esse controle de taxas, né? Eu consigo, então, né? Então, coloquei lá a taxa, né? Na hora que eu fizer aqui, né? Eu vir e coloquei qual que é a operadora, ele já vai colocar, né? Baseado na taxa que a operadora cobra, ele já vai deixar aqui a taxa, né? Nessa tela de pedidos, ele mostra a taxa de operadora, tá? Lá na outra tela ele não mostra, mas se você deixar aqui em contas bancárias, em forma de pagamento, qual que é a operadora padrão, lá na outra tela, lá de vendas, né? Qual que é a operadora padrão daquela forma de pagamento, na hora que ele lançar, ele já vai lançar automaticamente, tá? Eu vou aqui finalizar, eu vou voltar para o PDV, e aí a gente vem aqui em contas a receber, aí já vai mostrar tá lá de novo. Estamos vendo aqui. O cartão de crédito. Deixa eu ver aqui. Tá. Então eu fiz uma venda ali no cartão de crédito, né? E aí ele já lançou a taxa da operadora aqui, né? Essa taxa financeira, ela é mostrada aqui, né? Na taxa financeira. E aí você pode, né, vir aqui no final do mês, né, pega essas taxas financeiras e lança ela como despesa, tá? Futuramente eu vou fazer isso automático, mas por enquanto você pode fazer dessa forma, né? Você lança ele como despesa lá porque aí a taxa financeira é uma despesa, né? É uma taxa que a sua operadora cobra de você
para fazer essa transação. Então, beleza. Vou mostrar aqui também o controle de despesa, o controle de contas a pagar. É importante esse controle, né, fazer esse controle, muita gente não faz, eu vejo, mas é importante fazer esse controle, por quê? Porque é ele que vai te mostrar o que está sugando o dinheiro da sua empresa. Então, por exemplo, às vezes a gente vê só o que está faturando, né? Mas acontece alguns casos em que você está falindo e não tá sabendo, né? Então, quem vai te mostrar vai ser o controle de despesas, tá? Então, o que eu posso colocar, né? Vou dar um exemplo que é simples. Energia elétrica. Eu venho aqui, coloco, né, a categoria energia. Fornecedor. Eu venho aqui, então, por exemplo, aqui o fornecedor de energia elétrica é a Copel. Então, coloquei aqui. Quando que é o vencimento? Vence no dia 30, é R$ 150, a ocorrência única. Eu paguei, eu vim aqui na guia de pagamento, dá um F5 aqui, deixa eu voltar nela. Venho aqui, de onde é que está saindo isso daqui? Vou pagar pelo Mercado Pago, né? Qual que é a forma de pagamento? Estou pagando no cartão de crédito. Eu quero retirar isso do caixa, eu quero controlar, né, para passar pelo caixa e eu verificar? Não quero. Eu desmarco aqui lançar no caixa e dou um registrar. Aí ele pergunta se eu quero marcar como paga, eu falo que sim e pronto. É a forma mais fácil de você cadastrar uma despesa. Eu fiz uma compra ali do fornecedor, né? Vou colocar aqui. Então eu posso colocar aqui compras, né? Categoria compras. O fornecedor, né, coloco o fornecedor aqui também. E aí, eu quero colocar que eu vou pagar isso daqui em 2 vezes, né? Então, aqui na ocorrência, eu coloco que é parcelada. Eu posso dar numa entrada, aqui, né? E aí, coloco que eu vou pagar em 2 vezes. Clico aqui, gerar parcelas, em 3 vezes aqui. Clico aqui em gerar parcelas e ele vai gerar as parcelas aqui, né? O vencimento ele vai colocar a partir do vencimento inicial, mas aí eu posso mudar o vencimento aqui, né? Eu posso vir e modificar quando é que essas parcelas vão tá vencendo. Vim aqui pagar, venho aqui em pagamento, seleciono qual que é a parcela, né? De onde é que vai estar saindo, por exemplo, estou pagando do caixinho, o fornecedor veio aqui. E aí vai cobrar em dinheiro. Coloquei aqui caixinha, dinheiro. Quero lançar do caixa? Quero, porque depois ele vai dar diferença se eu não lançar. Então, lancei aqui, né? E aí ele vai ficar em aberto, né? Ficando em aberto, eu vou ter esse controle aqui, ó, do que está pago, do que está a vencer. E se tiver alguma coisa que está vencida já, ele vai me avisar também que está vencido. Tá? Digamos que eu tenho uma parcela aqui que vencia antes, né? Ele vai me mostrar aqui que essa parcela tá vencida. Dá para ter esse controle aqui visual, né? Quanto que eu tenho a pagar, tudo. Então, eu venho aqui, quero receber, né? Venho aqui, quero registrar que eu paguei. Clico no código, venho aqui em pagamento e aí vou, né, para a segunda parcela. Feito isso, ele também vai estar tirando da conta bancária, tá? Que aí vai para o nosso próximo controle, que é o extrato. O extrato, então, ele vai ter o quê? Eu vou ter aqui as contas bancárias, onde eu vou ter o valor, né, que tem em cada uma delas. Tudo que eu lançar lá em contas a receber e lançar em despesa, ele vai
acrescentar ou retirar dessas contas, tá? Se você não quer controlar tudo, né, digamos assim, você vem ocasionalmente aqui em alterar e coloca o que você realmente tem nas contas, tá? Então, às vezes você não quer controlar as taxas, por exemplo. O ideal é que controle tudo, tá? Se você controlar tudo, esse valor aqui vai estar certo. Tá? Mas digamos que você está iniciando e quer colocar o valor que você tem na conta. Você vem aqui e altera ele manualmente. Tá? Aí eu consigo também transferir o dinheiro entre, digamos assim, vou depositar o dinheiro, né? Então eu venho aqui, pego aqui, por exemplo, R$ 100, conta de origem da caixinha e vou depositar lá na Caixa Econômica, né? Venho aqui, salvar, e aí ele vai transferir o dinheiro, vai tirar o dinheiro da caixinha e vai acrescentar na Caixa Econômica. Aqui eu consigo fazer os controles, então, também, né? Por período, por lançamento, vencimento ou pagamento, né? Eu consigo verificar, então, por exemplo, por lançamento. Eu seleciono aqui o mês, e aí aqui eu vou verificar, vou ter as entradas, né? Que foi tudo que eu recebi, tudo que eu paguei, e aí aqui lucro ou prejuízo, né? No caso aqui, se fosse o caso, eu teria estaria tendo um prejuízo. Tá? Vindo aqui na listagem, eu consigo verificar, né, todas as relações do que eu recebi. Em cima do nome, se eu clicar, ele vai abrir a conta ou despesa de origem, né? E aí eu consigo ver o que eu tinha pago. Tá? Eu posso exportar também essa informação, ou vindo aqui através de exportar, ou mais fácil, eu posso selecionar aqui, dou um Ctrl C, vou lá no Excel e colo. Lembra que a gente marcou por categoria aqui, ó, né? Depois a gente consegue ver o que a gente consegue ver o que a gente está pagando e o que a gente está recebendo, né? Fica mais fácil de controlar. Crediário, né? Eu vou falar do crediário aqui. Lembra que a gente fez o crediário lá no início, né? A gente tanto pode receber a partir do pedido. Então, aqui, ó, eu posso vir aqui, tem os pedidos em aberto, e aí eu vou ter a lista de todos os crediários que eu tenho aqui, né? Também eu tenho no crediário, eu posso vir aqui, e aí seleciono, ó, tudo que eu tenho para vencer no mês que vem, ou tudo que eu tenho para vencer hoje, tudo que eu tenho para vencer no mês que vem. Aí eu venho, seleciono, tá? Atualizo, e aí ele vai me mostrar o que eu tenho para vencer aqui. Vou receber, eu posso vir receber clicando 2 vezes aqui, ele vai abrir o pedido. Quando é um crediário, quando eu clicar em confirmar, ele vai abrir essa outra tela. Tá? Essa outra tela vai me trazer todas as parcelas que a pessoa tem para pagar. Eu posso dar a baixa em uma parcela por vez. Então, eu venho aqui, clico aqui em calcular, baixar, né? Coloco como é que foi pago, adicionar e finalizar. Ele pergunta se eu quero imprimir o recibo, deu baixa da parcela inteira, ele já tirou ela daqui. Digamos que o cliente venha e pague uma parte do valor. Então, eu venho aqui, digamos que aqui, né, ele está devendo esse total aqui, ó, né, de 9,27, e ele queira bater, queira dar R$ 6. Né? Então, eu venho, seleciono as duas parcelas, dou um baixar, coloco só o valor que ele pagou e finalizo. Aí ele vai entender que quitou uma parcela, mas sobrou um saldo da outra parcela. Tá? Aqui eu consigo, na hora de selecionar, colocar os juros por mês, no caso se tiver em atraso, né? E consigo também colocar uma multa. Essas informações elas vão estar aqui, ó, em configurar. Eu consigo deixar aqui essa multa e juros padrão.
Aqui a gente tem a ordem de serviço, né? Que é onde a gente controla um serviço que foi feito. Então, por exemplo, um conserto de uma calça, por exemplo, né? Dá para colocar aqui na ordem de serviço. Eu tenho um envio de comunicados. O que seria isso, né? Por exemplo, eu quero avisar que teve uma promoção, né? Eu coloco aqui uma promoção, coloco um texto, ele vai substituir aqui pelo nome, seleciono da lista, dou enviar o WhatsApp. Então, ele vai abrir no WhatsApp uma mensagem que eu coloquei, só que substituindo. Então, por exemplo, aqui, promoção de Natal, olá, no lugar do nome ele vai colocar, olá, Adilza, né? Temos uma promoção especial aqui. Ou então, se você precisa cobrar, né, alguns débitos em atraso, você também pode colocar uma mensagem aqui do WhatsApp, né? E aí, Ivan, licença bem rapidinho. Eu perdi o comecinho dessa tua explicação, porque chegou um cliente. No caso, no sistema, a gente tem a opção de estar enviando mensagem para os números que a gente tem dos clientes no cadastro, é isso? sim, é de uma forma. Eu vou mostrar aqui como que é feito. Tem um vídeo disso daqui, tá? Eu te mando aqui depois que termina. Pronto, por favor. Mas você basicamente você consegue criar uma mensagem, né, de cobrança ou uma mensagem aqui de promoção ou uma mensagem de aniversário. Você faz um filtro aqui, por exemplo, aniversariantes ou pessoas que estão devendo, né? Ou você deixa todo mundo aqui dos seus clientes e aí você clica em enviar. Então, digamos que eu tenha vários clientes aqui, né? Eu coloco o telefone deles, vou colocar o telefone deles no celular, clico em enviar o WhatsApp, né? Seleciono vários, eu seleciono todos, clico em enviar e ele vai abrir no navegador aquele link, sabe aquele link do WhatsApp que você clica e ele já abre? Uhum. Então ele vai criar uma mensagem para você enviar. E aí você consegue enviar mais rapidamente do que se enviasse ali um por um, né? Você consegue enviar ali a mensagem pro seu cliente. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui. Para não estender o treinamento, vou te mandar um vídeo, porque aí no vídeo eu mostro certinho ali como fazer. Tá Tá? bom. Tá, o que a gente tem aqui também, tá? O sistema, ele fica no computador. Então, se você ele fica só no computador. Então ele faz o backup, faz no computador, mas digamos que você seja assaltada ou seu computador queime, ou pegue um vírus, tem um vírus que criptografa os arquivos, aí depois você não consegue acessar mais. No plano mensal, que é o plano prata, a gente adicionou um recurso de backup em nuvem. Tanto é que aqui ele já até perguntou, né? Na hora de fazer o backup, além de fazer o backup no computador, ele também pergunta se quer fazer o backup em nuvem. Clicando em sim, o que ele vai fazer, né? Que ele está compactando o banco de dados e aí ele vai enviar para um servidor que a gente tem em nuvem, tá? Porque se acontecer alguma coisa com o seu computador, você consegue recuperar aquela informação da nuvem, tá? Ele está disponível no plano mensal. Alguém trabalha com entrega aqui? Sabrina ou Joselito? Com entrega? Se o Sim, cliente pede, trabalho sim. trabalha com entrega? Tá. Sabrina, você trabalha com entrega?
Então, tem um recurso aqui, que é um recurso de delivery, tá? Esse recurso aqui, deixa eu abrir. Como que funciona? Tem um sistema de delivery. Ele é feito originalmente para alimentos, tá? Mas dá para ser convertido para qualquer outra coisa. E aí a gente consegue utilizar ele. Eu vou procurar um exemplo aqui. A gente consegue utilizar ele para você. É como se fosse um catálogo virtual, uma loja virtual, né? Só que não dá para receber por ele, né? Daria só para o cliente entrar, fazer alguns um pedido, né? Selecionar os produtos ali, manda e você já recebe ali já recebe dentro do sistema, né? Está disponível lá no plano mensal também. Tá? A gente consegue importar um pedido, a pessoa seleciona da lista. Eu vou tentar achar aqui um. A pessoa iria selecionar os produtos, né, faz o pedido para você e você recebe ele direto no sistema, né? Sem precisar ficar lançando. Eu tenho um vídeo também, se quiser depois eu mando. Bom, aqui seria isso, né? De um controle geral. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Tem o backup. Aqui o sistema ele faz backup a cada 1 hora, né? Se precisar, você depois consegue recuperar esse backup. A gente tem um outro sistema também, um sistema web, que aí dá para migrar para ele as informações, se, se quiser. Tá, uma coisa que eu esqueci de falar, aqui em configurações, a gente tem alguns cadastros, tá? Então, por exemplo, o cadastro de produtos, as categorias. Se você quiser editar depois, dá para vir aqui, ó, em cadastros, cadastro de categoria, subcategoria, os tamanhos, né, as cores, as operadoras financeiras, categoria de contas a pagar e contas a receber. Dá para controlar aqui por essa tela. Vocês emitem nota fiscal? Ou pretendem emitir em breve? No momento, eu não, Ivan. Somente o recibozinho. Uhum. Então, bom, acho que é isso, tá? Se tiver alguma dúvida... uma última coisa, com relação à troca, tá? Às vezes o cliente vai devolver o produto, tá? Eu estou adicionando uma outra tela, mas por enquanto dá para fazer dessa forma. Digamos que você fez uma venda, né? E o cliente vem devolver um produto. Então, o que dá para a gente fazer, né? Digamos assim, que ele venha devolver esse plug macho aqui e vai levar outra coisa no lugar. A gente vem aqui, digamos que quem comprou foi essa linha. A gente vem aqui, dá uma entrada. Esqueci de falar da entrada. O que seria a entrada? Quando você recebe o produto, você tem que registrar, né? Você pode registrar aqui, então você cadastrou os produtos. E aí você fez uma compra. Como é que você adiciona esses produtos no estoque? Você vem aqui, coloca compra, né? Coloca o fornecedor de quem que você está comprando isso daqui. Vem aqui, seleciona quais produtos que você está comprando. E aí você pode colocar aqui, marcar as duplicatas, né? Marcar como é que você está pagando isso daqui. Então, você vem aqui, deixa eu apagar. Você vem aqui, gerar, né? Então, você fez uma compra, você clica aqui em gerar, eu fiz em uma vez.
Ah, já está pago. Então, eu clico aqui, está pago. De onde é que isso daqui saiu? Qual foi a forma de pagamento e qual foi a data de pagamento? Consigo colocar a transportadora, né? Quem que me entregou isso daqui? O valor do frete também eu consigo colocar. Nessa tela de entrada, eu também consigo, através do valor unitário, calcular já o valor de venda. Então, eu consigo já, a partir dessa tela, formar aqui o valor de venda, tanto no varejo quanto no atacado, né? Então, já venho aqui, já vejo pelo valor de custo, coloco o valor de varejo, o valor de atacado, como que eu vou pagar, e pronto. Venho aqui em confirmar, e coloco se eu quero atualizar o valor de venda, coloco sim. O que que ele vai fazer? Ele vai vir no cadastro do produto, vai aumentar o valor, né? Então tinha um valor, ele vai aumentar o valor de estoque e também vai modificar o valor de varejo, já daquele produto, né? O valor de varejo, no caso, se eu colocar o valor de atacado também e o custo. Então ele já vai fazer isso daí. Então, o cliente ele veio devolver uma peça, né? Eu posso vir aqui, ó, incluir, coloco devolução de cliente, né? Qual cliente que tá devolvendo, o que que ele está devolvendo. Então, por exemplo, ele está devolvendo essa parte aqui, dou um confirmar. Aí eu coloco para não atualizar o valor de venda. Fazendo isso, aquele produto vai voltar para o estoque. Então, eu tenho aquele controle de voltar para o estoque. Venho aqui, então era R$ 4 o produto. Na hora que eu for fazer a venda, então o que que eu posso fazer? Faço a venda, aí ele tá levando um outro produto ali mais caro, né? Ou dois produtos no lugar. Vou no pagamento e dou um desconto aqui do valor da peça que ele devolveu. Aí ele, no caso, vai só pagar aquele valor que ele tá, da diferença, né? Se eu tiver que dar o dinheiro de volta para o cliente, eu tenho duas opções. Eu posso vir aqui, né? Se foi no mesmo dia, eu posso vir aqui excluir o pedido. Tá fazendo isso, o que que ele vai fazer? Ele vai tirar esse pedido o produto do estoque, vai excluir o lançamento do caixa e vai também excluir o contas a receber. Ele vai fazer uma limpeza, como se o cliente nunca tivesse comprado. Ou, por exemplo, se foi do mês anterior ou de um dia anterior você quiser fazer esse registro, você pode vir aqui, dar uma entrada, né? Coloca que foi devolução do cliente, qual que era o cliente, a peça que ele está devolvendo, né? O produto que ele está devolvendo, e aí eu coloco aqui que eu devolvi para ele, de onde que eu estou tirando esse valor, e aí ele vai sair como uma despesa, né? Então, lá depois no extrato, eu vou conseguir ver que o cliente está. Eu vou ver que eu paguei esse valor, né? Então essa devolução vai sair como uma despesa. Acontece principalmente se saiu depois, é, tipo, o cliente comprou no mês passado, por exemplo, né? E aí eu posso fazer essa devolução porque para mim vai ser uma despesa, né? Entra como prejuízo. Deixa eu ver aqui. O controle, por último aqui, em relação ao controle de estoque. A gente tem aqui saídas. O que que seria essa saída? É uma forma de você retirar do estoque sem você movimentar o financeiro. Então, aqui, por exemplo, eu consigo colocar, eu vou devolver uma peça para o fornecedor porque aquela peça, aquele produto ali veio danificado. Então, eu vou devolver ali para o fornecedor. Coloco devolução ao fornecedor, qual que é o produto, dou um confirmar, ele tirou do estoque. E aí eu tenho esse registro que ele saiu. Vocês trabalham com consignado, Joselito ou Sabrina?
Não, não, Ivan. Tá. Então eu explico, depois eu explico. Aqui também nessa tela daria para fazer o consignado. Tá. Bom, deu 1h30 ali, passou bastante. Vocês têm alguma dúvida? Ou foi tudo? Ivan, para mim foi muita coisa esclarecedora. Alguns detalhes aí que eu tinha deixado passar e agora ficou mais fácil de compreender. Ok. Sabrina, está acompanhando ainda? Ivan, essa aula fica salva para a gente, qualquer dúvida tiver depois? Sim, estou aqui. Sim, sim. A não ser que tenha dado algum erro aqui, na gravação, ele... Não, tá gravando sim. Então vai ficar salvo, tá? Eu vou baixar aqui, eu subo pro YouTube ou pro Loom, e aí eu mando o link para vocês, tá? Porque Por foi uma aula favor, porque assim, porque como é muita coisa, né? Aí a gente vai esquecendo só para ir, se tiver alguma dúvida. Sim, sim. Tem outros treinamentos também, mas E eu também eu preciso dessa aula de novo, porque eu tive que algumas vezes pausar aqui para atender cliente, Uhum. entendeu? Não, beleza. O demais é mais para dúvidas, né? Esse treinamento aqui online é mais para tirar dúvidas ali de alguma coisa, algum processo que vocês fazem ali de diferente, tá? Que aí, se vocês tiverem alguma dúvida, dá para fazer depois. Dá para falar agora, né? Que aí eu já tiro. Eu vou mostrar um controle aqui só de relatórios, que eu acho bem importante. A gente tem, eu vou mostrar alguns principais relatórios aqui. A gente tem aqui o lucro bruto. Então, a gente tem aqui o lucro bruto por produto vendido, tá? O que esse relatório faz? Ele vai me trazer aqui uma relação de tudo que eu vendi, o custo, né? Por quanto que eu vendi, se eu dei algum desconto, se teve taxas financeiras, e aí ele vai me trazer qual que está sendo o meu lucro. É um lucro parcial ali, né? Então, porque, por exemplo, ele não vai me trazer o que eu tive de taxa de energia elétrica, né? De despesa ali com limpeza, com funcionário. É um lucro parcial, né, que você pode ir ali acompanhando ao longo do mês. O ideal é que você utilize as despesas ali para você saber o seu lucro líquido. Mas dá para você saber, né, através desse relatório, né, quanto que você vendeu ali no período, tá, e o quanto que você teve de lucro ali naquele período. A gente tem aqui os relatórios, né, de pedidos, que dá para utilizar, entrada e saída de produtos, contas a receber, contas a pagar. Tem o extrato aqui também que a gente pode utilizar. Tem os produtos mais vendidos, né, de um determinado período também, que aí a gente pode, né, ver quais foram os campeões de venda aqui. Dá para colocar as entradas, o resumo de caixa, tem uma lista de preço. Então, através dessa lista de preço, a gente consegue, né, poder imprimir aqui ou mandar para o cliente todos os produtos que a gente tem. Tem um resumo mensal aqui de caixa, tá? Eu não falei com relação ao estoque também, só com relação ao estoque. Aqui no estoque, então vai ter as variações, né? Então, eu cadastrei os produtos, ele vai aparecer todos os produtos com as suas variações, né? Ele mostra aqui o total que eu tenho em estoque, tá? Que aí seria o que esse total? A quantidade em estoque vezes o valor, né, de varejo, o valor de atacado e o valor de custo. E a quantidade de produtos que eu tenho. Aqui a gente fez o estoque mínimo, né? Eu consigo controlar, né, através dessa tela aqui, ó, se eu tenho que repor ou não estoque para poder comprar. Então, eu venho aqui, seleciono, né, essa setinha, filtro de texto igual assim. E aí ele vai me trazer tudo que eu tenho que repor do estoque. Bom, beleza, gente, já ficou bastante
já ficou bastante extenso ali. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me passa, senão aí eu vou encerrar. Joselita, Sabrina. Para mim, tudo ok, Ivan. Vou Tá. ficar aguardando só você mandar mesmo o link para eu ficar de vez em quando assistindo. Não, beleza. Tá? Então, que ótimo ali que vocês conseguiram tirar as dúvidas. Tá ok? Gente, obrigado. Tá? Obrigado pela atenção, obrigado por aguentar ali 1h40. Tá? Eu vou subir esse vídeo e aí eu mando para vocês. Tá certo? Tá ok. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Feliz ano novo, pessoal. Obrigado.